Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Jesus. Que Aires de Oliveira, toda a equipe espiritual dessa casa nos permite iniciar o estudo dessa noite, abençoando a nossa irmã Catrine, que vai fazer o estudo para nós. Vai trazer um tema muito interessante. Esperemos. Precisamos refletir bastante no que vamos aprender hoje. A todos os irmãos que vieram conosco precisando de socorro e ajuda, bem-vindos a esse Hospital de Jesus, todos serão amparados. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, que Jesus os abençoe, não importa a sua religião, aqui na nossa casa o que importa é a sua fé. A você de casa, que Jesus abençoe você e sua família, seu familiar que está hospitalizado, que Jesus o ampare e dê força para que ele possa passar pelo que ele precisa passar. Querido Mestre Jesus, Mestre amado, vós que sois médico das nossas almas, socorre, traz para nós os laboratórios divinos, Senhor, aquilo que nós tanto precisamos. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos corações. O Senhor sabe porque cada um sofre conforme a escolha que fizemos no nosso plano reencarnatório. Que nós possamos ter força, bons pensamentos, carinho, respeito e amor ao próximo, para viver a cada dia. Obrigado por mais um dia de vida. Conseguimos acordar mais um dia, perfeitos, saudáveis, ou precisando de reparos. Mas que o Senhor estando sempre ao nosso lado e que nós, com os nossos pensamentos firmes no vosso propósito de amor, conseguiremos vencer todos os dias. Que assim seja. Compartilhar, vai falando. Fixo. Eu vou tirar. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos acolha com o seu infinito amor e que a espiritualidade da casa possa, nesses momentos, encontrar nas nossas mentes, nos nossos corações, um campo pronto para a semeadura de bons pensamentos, de boas ações. Na noite de hoje, eu quis deixar o título do estudo exclusivamente em um slide. Porque o Emmanuel, ele sempre nos escreve e coloca os títulos já para a gente ter um direcionamento daquilo que ele vai tratar no texto. E na noite de hoje não foi diferente. Esse título que nos pede para que esperemos, ele tem muito a nos dizer. Porque nós estamos vivendo um momento em que tudo é imediatismo, em que nós perdemos a paciência para esperar. E isso se traduz muitas vezes por causa de uma falta de fé, por causa de uma falta de entender os momentos de Deus na nossa vida. Então, esse esperar que ele vem colocar para nós é uma tradução da esperança que nós precisamos desenvolver nos nossos corações. Esperança no amanhã, no futuro, na redenção, não só daquele que caminha conosco, mas da nossa própria redenção. Então, que nós possamos nos manter esperançosos, confiantes, certos de que nosso caminho é o caminho mais curto que nos leva a Deus, ao retorno aos braços do Pai que nos criou. Ele coloca esse título e ele vai comentar um versículo que à primeira vista nos assusta. Não esmagará a cana quebrada
e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então é em cima desse versículo que ele vai construir o texto que nós vamos estudar na noite de hoje. Esse versículo está presente no Evangelho de Mateus, mas ele não é nem uma fala de Jesus e nem uma fala de Mateus. Ele é uma citação do profeta do Antigo Testamento, profeta Isaías. A gente tem que entender que Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele escreve com um objetivo específico. Todos os evangelistas, ao escreverem os seus evangelhos, eles direcionam para um público. Então, se a gente pegar o Evangelho de João, que é diferente dos outros três, ele está direcionando mais para aqueles seres jamais espiritualizados. João, quando escreve o seu evangelho, ele já está no final da sua existência, exilado. Então, ele escreve para um público que não é o público judeu. Já Lucas, Marcos, Mateus, eles escrevem para públicos diferentes. Lucas era um médico muito versado, muito inteligente. Ele pega um evangelho que Paulo havia começado a escrever e ele conclui. Ele reorganiza, ele faz pesquisa, ele conversa com pessoas que conheceram Jesus e coloca no seu evangelho todas aquelas histórias que ele conseguiu reunir. Então, ele é o único que se preocupa em colocar alguns detalhes da infância de Jesus, porque ele procura Maria e ele pega essas informações. Já Marcos escreve um evangelho mais condensado, muito ligado às ações de Jesus. E Mateus, por sua vez, escreve para os judeus. E naquela época, os profetas que vieram antes de Jesus, eles traziam as informações do mundo espiritual. Eles conseguiam ter, através da sua mediunidade, às vezes até intuições acerca do futuro. E Isaías é um desses grandes profetas. Nós temos os profetas maiores e os menores, dentro da cultura judaica, dentro do Antigo Testamento. E Isaías é um dos profetas maiores. E nesse momento que Isaías coloca essa frase, ele está colocando como se fosse uma fala de Deus. Ele está ali antecipando aquilo que seria a vinda do Messias, a sua missão aqui na terra, o que ele viria fazer. Então ele comenta ali como se Deus estivesse conversando conosco e explicando que o seu filho viria, que ele seria uma pessoa misericordiosa, que ele não iria pregar nas praças. E é uma introdução muito bonita que está no capítulo 42 de Isaías, logo no início. Então, vale muito a pena a gente recorrer a esse texto para entender qual era a missão de Jesus, o que era esperado dele. Então, Mateus, na sua preocupação, no seu desejo de mostrar ao povo judeu que Jesus era aquele que o povo esperava, que ele era o Messias, ele vai em vários momentos recorrer ao Antigo Testamento para colocar lado a lado com as atitudes de Jesus aquilo que os profetas já tinham previsto há muitos tempos antes até de Jesus nascer. Então essa é uma dessas situações. Jesus estava no templo, nesse momento, ele faz uma cura no dia de sábado, ele cura o homem que tem uma mão mirrada,
E aí, para introduzir, para mostrar para o povo judeu qual era a missão de Jesus, Mateus coloca exatamente essa frase. Agora a gente precisa entender os elementos que ele usa, porque à primeira vista a gente se assusta com uma frase dessa, porque não estamos habituados a entender essas metáforas que são usadas. Então a primeira coisa que ele nos diz é: não esmagará a cana quebrada. A cana aqui para eles não é exatamente a cana que a gente conhece, né? Lá na Palestina, eles chamavam cana ou caniço, dependendo da tradução, vai aparecer de formas diferentes. Era uma espécie de planta oca muito alta, né, que crescia ali, às vezes, à margem dos rios, como próprio junco, o papiro, né, aquela planta que dava origem aos papiros, que crescia ali na margem do Nilo. Então, isso era chamado de cana. E por que ele fala cana quebrada? Então, aquele que viria em nome de Deus, ele não esmagaria a cana quebrada. É claro que aqui ele está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, para tratar dos corações quebrados, para tratar das pessoas que estavam ali com aquele sentimento de que haviam errado, de que haviam caído, né, na sua existência, no erro ou no pecado, que nada mais é, essa palavra pecado, é errar o alvo. Então, aqueles que haviam se desviado do alvo, que haviam pecado, eles eram como cana quebrada. Era aquele sentimento que estava ali, arrependido, cheio de remorso, deprimido. E ele fala que Jesus não viria para esmagar esse que já estava ali com o coração aquebrantado. A proposta de Jesus era outra, era acolher, era a proposta da misericórdia, através da reparação, sim, da correção das faltas, do reajuste do caminho. Mas ele não viria julgar, pisotear aquele que já estava com o coração ferido. Não apagará o morrão que fumega. Então tem duas palavras aqui que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é o morrão, que é uma espécie de pavio. Tudo que queima, né, aquela substância ali que faz a chama, a gente pode chamar de morrão. Então seria como um pavio, como um galho que está ali queimando, mas que não está mais na sua plenitude, que já não está queimando mais daquela forma como deveria, ele já está apagando, por isso que ele só fumega, só sai aquela fumaça, já não tem mais aquela chama viva, representando aquele coração que estava sem fé, aquela luz vacilante ainda, aquele que às vezes, apesar do seu desejo de acertar, ainda não tinha adquirido luz interior, evolução suficiente para acertar sempre. Então é aquele que estava ali naqueles momentos de dúvida, vacilante, caminhando com dificuldade na experiência terrena, até que faça triunfar o juízo. E esse juízo é o que nós entendemos como até que se cumpra as leis divinas. Quais leis? Aquelas leis que Kardec vem mostrar para a gente. Lei de justiça, amor e caridade. Na sua totalidade. Então, o que Isaías falou nesse versículo que Mateus replicou no seu evangelho? Jesus não veio para condenar os caídos. Ele não veio para esmagar, para apagar aquele que ainda está vacilante no bem. Ele veio para erguer, ele veio fortalecer.
Ele veio recuperar aquela ovelha perdida, aquela chama que nós, às vezes, não conseguimos manter durante a existência. Era essa a tarefa do Messias, até que a lei divina se cumpra na terra. O que a gente pode entender também com aquela fala de Jesus: nenhuma de suas ovelhas se perderá. Jesus, como o bom pastor, ele vai deixar as 99 ovelhas em segurança, no aprisco, e vai buscar aquela uma que se transviou, que se desviou do caminho do bem. É isso, é essa a proposta de Jesus. Reerguer aqueles caídos, aqueles que a fé ainda estão vacilantes, fortalecer esses indivíduos. E Emmanuel, é interessante, antes da gente entrar no texto, que Jesus tem uma fala a respeito de João Batista em que ele usa uma expressão parecida. Então não é errado nós interpretarmos essa cana quebrada como sendo alguém, como uma representação simbólica de uma individualidade. Porque quando Jesus pergunta para a multidão que o acompanhava acerca de João Batista, ele vai usar essa expressão: o que vocês foram ver no deserto? A cana agitada ao vento? Então ele próprio se referiu a João Batista como uma cana agitada ao sabor do vento. E aqui também é cheio de metáforas e simbolismos, porque se a cana é um indivíduo agitada pelo vento, a gente pode entender o vento, ele é como o espírito que sopra onde quer. É até a mesma palavra utilizada em grego. Então, naquele momento, as pessoas iam ver um profeta, alguém que estava mediunizado, falando as verdades espirituais. Então, João Batista era a cana agitada ao vento. E nós ainda somos a cana quebrada. Nós ainda somos o morrão que fumega. Aqueles que precisam do Evangelho de Jesus para se reerguerem. E Emmanuel começa a trabalhar esse versículo, e só essa frase, se nós levarmos ela como um projeto para essa vida, já vai nos garantir uma boa cota de sucesso na nossa existência. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Não julgue, não condene, não imagine que o outro não tem salvação, que o outro não pode se recuperar. Todos nós. E isso vale para o nosso olhar sobre nós mesmos. Nós não podemos também nos sentenciarmos. Achar que nós não somos capazes de sermos melhores, de aprender, de evoluir. Nós não podemos sentenciar a ninguém e nem a nós mesmos como pecadores, como indivíduos ainda vacilantes no caminho do bem. Nós precisamos agir com essa misericórdia. Quando nós estávamos para reencarnar, certamente inúmeros espíritos estavam confiantes na nossa vitória. Inúmeros espíritos enxergaram em nós o potencial de crescer, de sermos bons trabalhadores na seara de Jesus. Muitos espíritos colocaram em nós as suas esperanças, porque nos amam muito.
E nós aqui encarnados, às vezes, temos a sensação de que estamos caminhando sozinhos, mas não estamos. Muitos estão do lado de lá na torcida para que a gente acerte o caminho, para que a gente se sinta mais próximo de Deus. Por quê? Porque já somos bons? Não. Porque talvez se nós olharmos na nossa última reencarnação, na segunda ou quinta para trás, nós vamos identificar verdadeiros criminosos. Nós podemos descobrir inúmeras atrocidades que nós cometemos. Mas alguém, além do Cristo, confiou em nós. Alguém depositou as suas esperanças, e por isso o título é Esperemos. Alguém depositou as suas esperanças em nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então não existe ninguém que não possa se tornar melhor. Não existe ninguém que esteja condenado eternamente a errar, a ser mal, a estar distante de Deus. Então nós não podemos tecer essas sentenças definitivas. Quem leu o livro Paulo e Estevão, e quem não leu, eu recomendo profundamente que leia, porque é uma obra-prima do Espiritismo. E nós temos esses livros disponíveis na biblioteca aqui do centro. Leiam Paulo e Estevão. Em um determinado momento em que Estevão está à beira da morte, ele está diante da irmã dele, que havia se separado dele por diversas questões do caminho. Eu não vou dar spoiler aqui para quem não leu. Então ele se reencontra com a irmã e está ali naquele momento preocupado. Com quem deixarei você? Porque eu sei que estou nos momentos finais da minha vida. Então a sua noiva, a sua irmã, apresenta o seu noivo, que não era ninguém além daquele que havia mandado apedrejar o seu irmão. Então, o noivo da irmã era o algoz, o assassino. E diante daquela ironia do destino, a fala de Estevão para a irmã é mais ou menos assim: que o Cristo abençoe a união de vocês. E ele diz que não tem no noivo da irmã um inimigo, que ele o tem como um irmão. E ele fala que o Saulo, que depois iria se tornar Paulo de Tarso, o apóstolo, ele fala que Saulo devia ser um homem muito bom, porque ele foi fiel a Moisés até o fim. Ele defendeu a sua crença, o seu ponto de vista, aquilo que ele considerava corretamente. Então, quando ele conhecesse Jesus, ele seria um bom trabalhador. Então ele pede que a irmã seja uma companheira fiel para aquele que o matou, que tinha ordenado o apedrejamento que iria ali culminar na sua morte. Então, eu quis trazer esse exemplo do Estevão, porque às vezes a gente imagina que só um espírito como Jesus pode enxergar o potencial no outro. E isso não é verdade. O próprio Estevão, que nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente, enxergava em Saulo alguém que poderia servir fielmente a Jesus. Então nós também temos que treinar os nossos olhos para enxergar no outro as qualidades e potencialidades que ele traz
na alma. Se nós só apontarmos os defeitos, as falhas, nós estamos fortalecendo esse tipo de comportamento. Mas quando nós reconhecemos no outro um desejo, mesmo que pequenino, de acertar, de ser melhor, um potencial que ele traz em determinada área, às vezes é alguém muito correto, ou muito disciplinado, ou muito inteligente, nós precisamos valorizar, enxergar esse potencial que o outro traz e adubar e regar para que esse potencial se fortaleça e apareça cada vez mais. Então, olhe como Emmanuel dá sequência no texto. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Deus enxerga até no pântano algo de bom, algo de útil. E isso ele enxerga em cada um de nós. Porque o pântano, se for drenado, se for cultivado ali com carinho, com cuidado pelo lavrador, ele se torna uma terra muito fértil. E determinadas culturas pedem esse tipo de solo. Então nós precisamos dessa diversidade. E Deus sabe valorizar a diversidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Como Jesus fez com o apóstolo Pedro. Pedro era uma pedra áspera. Pedro era impulsivo. Pedro era tempestuoso, temperamental. Pedro, ao mesmo tempo que tinha um desejo enorme de seguir e servir Jesus, era contraditório. Ele também era humano, ele tinha medo. Então ele nega Jesus. Mas foi em cima dessa pedra que foi consolidada, que foi erguida a comunidade cristã. Porque ele também oferecia essa solidez, essa firmeza no seu caráter, no seu propósito. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da areia, nós podemos obter um vidro, nós podemos utilizá-la na construção civil. Nós utilizamos a areia, que é composta basicamente de silício, para fazer inúmeros componentes eletrônicos. Então, algo que a gente às vezes imagina como tendo pouca utilidade, está presente no nosso dia a dia de uma forma tão abundante. Da substância amarga, extrai remédio salutar. De tudo, ele consegue retirar algo positivo. De todos, ele espera algo positivo. Então, cada um de nós temos algo a realizar neste mundo, em favor de si mesmo, da sua evolução, do seu crescimento. E é isso que ele espera de nós. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Isso também encontramos em abundância dentro da literatura espírita. O livro de André Luiz, Libertação, contém pelo menos 2 exemplos desses criminosos que se tornam companheiros prestimosos. Um deles é Saldanha, que era um obsessor contratado por Gregório, o sacerdote das trevas. Saldanha
auxiliado pela equipe espiritual que atua ali naquele local, no umbral. E André Luiz nos conta que ele deixa o trabalho de obsessor e se torna um colaborador daquela equipe espiritual no processo de resgatar Gregório, que estava ali no umbral, nas trevas, já fazia mais de 400 anos. E como nós falamos no início, que sempre temos alguém que acredita no nosso potencial, que vela por nós, Gregório também, apesar de se intitular o sacerdote das trevas, tinha alguém que velava por ele. Uma mãe muito amorosa, que esperava já há 400 anos para resgatar, para retirar aquele espírito daquela situação. Ela esperou até que ele se cansasse, se entediasse do mal. Essa palavra utilizada. Ele começa a sentir um tédio. E só pelo fato dele se entediar com o mal, ele consegue ser socorrido pela equipe espiritual. Porque naquele momento enxerga-se nele o potencial para o bem. Ele consegue, através das suas disposições íntimas, enxergar o socorro, se entregar àquela equipe que queria o seu bem. Então, quando nós olhamos para alguém, nós não devemos olhar com um olhar de condenação, como se aquele ali não tivesse mais jeito, não tivesse mais salvação. Porque nós temos a consciência da nossa imortalidade. Nós temos a consciência que nós renascemos quantas vezes forem necessárias para a gente expurgar de nós o mal que carregamos, ou a ignorância, para que a gente substitua essa ignorância pela sabedoria, que propicia boas escolhas. Então nós devemos ter esse olhar de esperança quando vemos alguém caindo, alguém errando. Porque quem sabe, há 2 ou 3 reencarnações atrás, não estávamos na mesma condição. E hoje já nos encontramos aqui, desejosos de fazer o bem, querendo ser melhores hoje do que éramos ontem. Emmanuel continua: o malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. E mais uma vez a gente cita o exemplo do apóstolo Paulo, que naquele momento que inicia a perseguição a todos os cristãos da época, se torna um malfeitor, aquele que faz o mal, aquele que prejudica o outro. Mas nem por isso Jesus deixou de se manifestar para ele e de requisitá-lo para o trabalho. Então, aquele que era o malfeitor se transformou em um dos maiores benfeitores da humanidade. Porque nos deixou não só o seu exemplo, mas também uma série de textos preciosíssimos que nós precisamos nos debruçar, estudar, meditar, para que eles nos inspirem na nossa caminhada. Então, se à primeira vista olhamos o malfeitor como alguém que está perdido, Jesus olha como ele olhou para Paulo e enxergou aquele vaso
Alguém que precisava esvaziar-se de si mesmo e se preencher de amor, do amor de Cristo. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Olha que frase linda. Não é isso que a doutrina espírita vem nos mostrar? Que através das leis divinas, a misericórdia, ela é exercida nas nossas vidas. Emmanuel tem uma outra frase que eu gosto demais, que ele vai falar que a vida é amor e a lei é justiça. Mas como marco de interação entre uma e outra, como se fosse uma balança ali, o peso de uma balança, Deus coloca a misericórdia. Então, se por um lado ele age com amor, ele não é aquele que acoberta o erro. Ele coloca também a justiça. Mas ali, no meio termo, fazendo uma ponte entre uma e outra, a misericórdia, que está sempre presente. Então, ele não quer nos punir, ele quer nos educar. E esse foi o propósito da vinda de Jesus. Consolar, levantar, reerguer aqueles que estavam caídos. Aqueles que estão ali mergulhados nos pântanos dos erros, dos equívocos. Talvez há muitos e muitos séculos que já tenham perdido a esperança, que estejam com a sua luz quase apagando, porque não conseguem aumentar a sua fé. É para esse que ele veio, para os que estão doentes, para os que estão aflitos. É para isso que ele vem, nos mostrando e nos explicando toda essa justiça perfeita. Quando nós começamos a estudar as obras de Kardec e olhamos lá no livro Céu e Inferno, logo no início do livro, tem toda essa explicação da justiça divina atuando em nossas vidas. Lá a gente percebe que aquele juízo que foi colocado no versículo de Isaías, nada mais é do que a justiça reparadora, porque Deus é justo e bom. E justo e bom é uma qualidade única de Deus. Nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos no Livro dos Espíritos, inúmeros atributos de Deus, mas o justo e bom é um atributo só. Porque ele consegue ir no infinito da bondade sem faltar com a justiça. Ir no infinito da justiça sem faltar com a bondade. Nós ainda não conseguimos, mas Deus consegue. Então Emmanuel continua. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Então essa é a qualidade de Deus, expressa através do seu Filho Jesus. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não despreze aquele que ainda não tem a elevação espiritual que nós gostaríamos que tivesse. Porque aqueles que estão acima da gente em matéria de evolução também não nos desprezam. Então que possamos, assim como temos recebido do mais alto, agir com aquele que nós julgamos estar numa situação mais difícil que a nossa, com luzes vacilantes e virtudes ainda
imprecisas, talvez apagadas, talvez ali muito, precisando ainda de muito burilamento para que elas possam surgir brilhantes. E ele nos pede, não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. E mais uma vez, Emmanuel utilizando esses símbolos da natureza, assim como o próprio profeta Isaías fez na construção do seu versículo, vem nos pedir para que a gente não abandone aquele que está caído no erro, para que a gente não desampare aquele que está ali sufocado pelos seus vícios, pelas suas paixões inferiores, aqueles que às vezes agem com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com interesse pessoal, com violência. Que a gente não desampare essa árvore que está sufocada pela erva daninha das suas imperfeições. Deus não despreza os fracos. Ele não desampara aqueles que ainda não estão prontos. Ele vai fortalecendo, trabalhando. Ele nos dá as ferramentas para que a gente desenvolva essas qualidades. Então, que a gente possa também ofertar ao outro possibilidades dele se melhorar. Através do Evangelho, através de um trabalho social, através do conhecimento de si mesmo, de boas leituras, de boas práticas. Não desampare. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante das dificuldades que às vezes enfrentamos com o familiar, com alguém no trabalho. Por que não podemos esperar? Quantos esperam por nós no mundo espiritual? Nós não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Quantas mães, quantos pais já tivemos, quantos irmãos já tivemos na nossa trajetória evolutiva, que hoje não estão encarnados conosco, que esperam por nós em planos mais elevados. Quantos corações torcem pela nossa vitória. Que nós possamos agir com essa misericórdia, esperando o outro, fortalecendo o outro, oferecendo a nossa luz para que o outro dê um passo adiante e possa adquirir a sua própria luz. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não podemos esperar? Que Ele nos abençoe, siga nos inspirando, fortalecendo-nos nos momentos de dor, de fraqueza, de fragilidade, para que nós estejamos prontos. Muita paz a todos. Uma ótima noite. Muito obrigada. Meus irmãos, boa noite. Eu vou fazer um convite para vocês. Sábado teremos aqui na casa Luciana Alencar, nosso irmão lá de Barbacena. Luciana fez aquela defesa, né, do aborto, quando teve aqui várias instituições indo lá no congresso, né? Então acho que vale a pena vocês virem assistir essa palestra dele, tá? Vai ser às 7 horas aqui na nossa casa. Teremos várias palestras esse mês com convidados que vão estar aqui em Leopoldina visitando as casas. E aqui na casa tivemos a Luciana de Juiz de Fora sábado passado,
Nesse sábado, a senhora Luciana Alencar. Se eu não me engano, uma quarta-feira próxima também tem um palestrante novo na casa, um quadro, mas, se eu não me engano, mais 4 palestrantes novos vão fazer parte do quadro da nossa casa. Olha que bom, né? De outras casas trabalhando aqui com a gente. E no penúltimo sábado do mês também teremos um palestrante de fora. Então, vocês estão convidados, tá? Vamos fechar nossos olhos? Querido amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, a presença amiga de todos esses trabalhadores dessa casa. Agradecer a todos esses colaboradores que vêm na instituição nos ajudar com as suas doações, com as suas preces, com o seu carinho. Pedir, Jesus, que o Senhor abençoe a Catrine pelo evangelho da noite que ela trouxe. Abençoe também o nosso retorno ao nosso lar. Que o Senhor nos abençoe com uma noite de sono que possa trazer o alento, a calma, a tranquilidade, que no novo dia de amanhã ele venha com muita paz e com muito amor. Que assim seja, Senhor.